Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou Elisiane e o vídeo de hoje é sobre Google Formulário. Primeiramente, para iniciarmos esse tutorial completo sobre várias formas de questões que nós podemos elaborar no Google Formulário, eu gostaria que vocês analisassem o que é mais atrativo para o estudante. Um questionário, uma avaliação assim, sem título, sem imagem, somente com perguntas de múltipla escolha, ou uma avaliação desta maneira. Onde o estudante pode assistir a um vídeo, 2, responder as perguntas de múltipla escolha, analisar um GIF, onde ele vai responder sobre esse GIF, com relacionar colunas, com interpretar imagens e a partir delas responder, relacionar, ter uma imagem para interpretar e entre outras. Então, se você já gostou do assunto de hoje, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de professores para que mais professores possam ter acesso a esse material. Se inscreva no canal para receber nossos próximos vídeos e comente caso tenha alguma dúvida que você queira saber mais. Então, vamos lá? Primeiramente, como que eu faço para gerar um formulário? Então, tem duas maneiras. A primeira delas é dentro de uma sala de aula do Google Classroom. Nós temos aqui atividades. Nós vamos em criar atividade com teste. Ao fazermos isso, aqui embaixo já aparece um Black Quiz para nós. O que vai acontecer aqui nesse Google Formulário? Ao clicar, vai abrir uma janela como essa, certo? Então, nós vamos começar do zero a nossa avaliação, ok? Outra opção também é irmos nos aplicativos do Google e procurarmos pelo formulário, que estará aqui. Quando nós fazemos pelo formulário, existem já outras opções pré-estabelecidas de vários testes. Em branco será semelhante àquele que eu mostrei no Google Sala de Aula e outros testes aqui. Então, nós vamos fazer a partir desse daqui, certo? Vou pegar um formulário como modelo, que está aqui, e vou passo a passo explicando cada uma das funções do Google Formulários para nós realizarmos uma avaliação. Lembrando que eu sou professora de biologia, porém, essas ferramentas servem para todas as disciplinas e também eu posso, ao decorrer do vídeo, estar mencionando algumas formas de incluir aí questões para outras áreas também. Aqui no modelo, nós temos duas opções para colocar uma imagem como essa. Então, eu venho aqui em personalizar o tema, eu vou escolher uma imagem e tenho algumas opções. Eu tenho opções do próprio formulário. Então, por exemplo, se eu escolher essa daqui, vou inserir e ele vai mudar aqui, certo? Ah, eu quero outro tom, eu quero mudar a cor, eu posso fazer aqui também, ok? Caso eu não queira esta imagem, então eu tiro
e posso escolher uma do meu computador. Vou procurar dentro do meu computador e vou adicioná-la aqui, tá? Pode ser fotos também, enfim. Aqui, então, eu gerei um avatar meu mesmo e coloquei aqui como tema dessa avaliação, por exemplo, ou eu tirei uma foto, salvei, melhor dizendo, uma foto do Google e coloquei aqui. Geralmente, eu coloco fotos das informações, como nessa daqui, das informações que é o conteúdo da avaliação, mas o professor pode fazer como achar pertinente. Voltando ao nosso modelo, aqui em cima nós colocamos o título da avaliação, da atividade, do que se referencia o tema desse formulário. Aqui também, e aqui vocês podem perceber que no nosso início nós temos descrição do formulário. Então aqui eu posso colocar avaliação, certo? E aqui eu posso colocar dados do estudante, como eu fiz no modelo. Então, olha só, coloquei avaliação, dados do estudante. Observem que temos 4 seções nessa avaliação pronta. Então, depois eu vou ensinar como colocar aí as seções. Nome. Quando nós colocamos o nome, nós deixamos aqui, ó, ela vai estar dessa maneira, nós colocamos como obrigatória, porque o aluno tem que responder. Nós deixamos sem ponto algum e colocamos como resposta curta, certo? Somente isso. No número, se você quer obter o número do estudante, enfim, você pode colocar nessa resposta curta as seguintes opções, né? Texto, comprimento, expressão regular. Nesse caso é número. Então, um número então entre igual, menor. Então eu quero somente um número, certo? Se ele colocar nome, não vai aceitar. Também coloco como obrigatória e deixo sem pontuação. Aqui eu já quero explicar para vocês que eu posso estar importando uma pergunta. Então, eu venho aqui em importar pergunta, do ladinho, certo? E eu vou buscar um formulário que tenha uma pergunta que eu quero. Então, eu procuro esse formulário, ele está aqui, tá? Ele já inseriu diretamente e eu vou procurar aqui. Se eu quero selecionar a avaliação inteira, eu clico aqui. Se eu quiser somente uma pergunta, como é o caso aqui, eu quero só o número da chamada para mostrar para vocês. Eu seleciono, importo a pergunta e o que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma lista suspensa. Então, eu tenho resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de texto e lista suspensa. O que a lista suspensa me fornece de informação? Ela fornece o preenchimento de várias informações, como foi o caso aqui, que eu preenchi até o número 45 como obrigatória. E o que vai acontecer? Essa lista suspensa, ela vai ficar assim, ó. Na nossa avaliação, deixa eu voltar aqui, na nossa avaliação, uma lista suspensa é essa daqui, ó. Por exemplo, da turma. O aluno, ele vai escolher a sua turma, se for lista suspensa, ou naquele exemplo que eu criei ali, ele vai escolher o número dele. Então, é uma opção aqui se você quer deixar o número pronto para o estudante, certo? Então, 2 opções aí para inclusão do número da chamada. Seguindo, a turma. Você pode colocar para ele digitar a turma ou fazer uma lista suspensa, que é essa que eu acabei de falar.
Ok, vamos dizer que eu vá começar a avaliação aqui. Então, se ela é do 0, ela tem aqui a primeira questão. Então, eu vou colocar aqui número 1, responda, nananana, né? E vou escolher aqui do lado se é uma resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha ou grade da caixa de seleção. Nós vamos explorar cada uma delas. Então, se o assunto está interessante, continue aí. O que acontece então? Nós vamos colocar aqui cada uma das opções, porque eu escolhi múltipla escolha, certo? Vamos dizer que eu fiz essa questão e quero adicionar mais uma pergunta. Aonde que eu vou? Aqui. Adicionei a pergunta abaixo, certo? Vamos dizer que esta pergunta, na verdade, ela é somente uma imagem. Então, eu posso carregar ela aqui. Então, vou lá, faço uma pesquisa, se for o caso, né, para acrescentar essa imagem. Vou colocar essa daqui. Certo? Então, como que vai ficar? Olha só. Eu tenho uma imagem, eu coloco o título da imagem aqui, ou eu coloco assim: analise a imagem e responda abaixo. Certo? O que acontece? Quando eu vou nesses itens aqui ao lado, eu não estou criando uma pergunta. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu arrasto para cima. Essa imagem vai ser correspondente à próxima pergunta. Se eu quero adicionar um vídeo, ok? Então, eu venho no YouTube, por exemplo, copio esse link do vídeo, volto aqui e vou aqui do ladinho em adicionar um vídeo. Copio, dou um pesquisar e seleciono o vídeo de interesse. O que aconteceu agora? Eu tenho um vídeo, mas eu não tenho a pergunta. Então, abaixo desse vídeo, eu adiciono uma pergunta e coloco aqui, né, uma questão, tá? Questão que a gente queira aí, tá bom? Posso copiar lá do Word, posso copiar do Google essa pergunta e colar aqui, tá? Certo. O que mais que nós temos aqui ao lado? Nós temos adicionar título e descrição, se a gente quiser, certo? Então, aqui, por exemplo, eu só quero colocar uma informação. Então, uma ação que o estudante deva fazer. Então, eu coloco essa informação e abaixo coloco a pergunta. E, por último, aqui, nós temos adicionar seção. O que vai acontecer quando eu adiciono uma seção? Ela vai separar. Então, quando nós estávamos exemplificando no início essa avaliação aqui, olha o que acontece. Eu tenho a primeira parte da prova, os dados do estudante, não vai deixar ir para a próxima se ele não responder aqui. Então, ele tem que responder o nome, o número e a turma. Aí, ele pode ir para a próxima sessão. Então, adicionar sessão é para isso. É para que o estudante vá para uma próxima aba e aqui você pode começar efetivamente as questões da prova, por exemplo. Então, voltando no nosso modelo, eu tenho a primeira parte, que são os dados do estudante. Aí, eu mudei de sessão, certo? Fui para a sessão 2. Então, eu coloco, se, por exemplo, você tem uma
uma avaliação com conteúdos distintos e você quer indicar ao estudante esses conteúdos, você pode fazer o seguinte: você faz uma sessão, por exemplo, eu fiz aqui uma sessão sobre bioquímica celular e a minha próxima sessão aqui é sobre questões de citologia, por exemplo, certo? Então, eu posso criar várias sessões dentro de uma mesma avaliação, ok? Então, aqui podemos começar com um vídeo. Como eu expliquei anteriormente, eu adicionei esse vídeo nesse item aqui. O aluno, como que ele vai ver? Ele consegue ver por um link. Então, por exemplo, vamos para a próxima etapa aqui, ó. Como que o estudante vai ver? Ele vai ver o vídeo dessa maneira, ó. Carregando aqui, então ele vai assistir assim, ó. Certo? Ele vai assistir no próprio formulário. Ok? Então, pode começar com o vídeo e aqui eu vou começar a explorar cada uma das questões. Então, a primeira delas, por exemplo, eu fiz uma pergunta aqui, eu poderia adicionar uma imagem condizente com essa situação, eu iria no meu próprio computador ou pesquisaria em fotos pelo link, certo? Então, aqui eu vou adicionar uma foto, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui, tá? Independente agora do assunto, vou inserir uma imagem aqui. Poderia inserir essa imagem só para ficar uma coisa mais dinâmica, ou essa imagem ser uma imagem de questão mesmo. Ah, quero diminuir, ficou muito grande. Eu diminuo a imagem. Então, aqui ao lado, eu fiz uma pergunta e eu quero, por exemplo, uma resposta curta, ok? O que eu posso fazer também? Colocar ela como obrigatória, tá? Assim ela está desabilitada e assim ela está habilitada. Aqui eu posso adicionar uma descrição, certo? Aqui, ó, eu coloco um adendo sobre o assunto, um texto, sei lá o que eu quero, né, colocar. E aqui eu posso validar essa pergunta, é aquilo que a gente falou anteriormente. É um texto que eu quero? É um número, por exemplo, professores de matemática que queiram somente um número, tá? Então, de maneira geral, se você não precisa validar, você deixa sem, como você pode deixar sem a descrição. Outra opção que é importantíssima é respostas corretas, certo? Então, sobre as respostas corretas, primeira situação, qual é o número de pontos, o peso dessa questão, certo? Não dá para colocar vírgula aqui, então você tem que colocar inteira. E você pode adicionar uma resposta aqui, porque em outro vídeo eu vou explicar como corrigir o Google Formulário. Na verdade, corrigir o formulário do Google Formulário. Então, se você quiser já ter uma resposta aqui, até para deixar para o seu estudante, você pode colocar essa resposta aqui. Ou depois, no outro tutorial que eu fizer, eu vou explicar como nós corrigimos de maneira mais rápida essas questões abertas, certo? Você dá um concluído e você tem a pontuação aqui. Aqui, uma outra pergunta referente ali ao próprio vídeo que eles assistiram e ao conteúdo de prova, mas agora eu quero uma resposta longa, um parágrafo. Então, eu mudo para parágrafo. Mesma situação aqui, vou pontuar a questão e vou concluir. Mesma coisa, descrição e validação, se for o caso. Aqui é o outro formato de pergunta. Então, clica em cima. Eu tenho aqui de múltipla escolha. Então,
é o terceiro item aqui, e ele é muito simples. Múltipla escolha, se eu voltar aqui, ó, e fizer uma pergunta de múltipla escolha, é o seguinte, eu vou colocando aqui. Vamos dizer que as respostas sejam essas. Adiciona a próxima, 2, 3 e assim por diante. Opa, se for igual ela não aceita. E assim por diante. Então eu vou adicionando. Uma dica importante aqui, eu posso copiar e colar de outro lugar, tá? Então, por exemplo, aqui, eu peguei na internet questão sobre célula. Então, eu quero pegar essa questão aqui e copiar aqui. Posso fazer, tá? Posso pegar as alternativas também. Copiei e colei aqui, ó. O que ele vai fazer, né? Ele vai colocar todas elas. Observem que ele deu espaço, então eu venho aqui e tiro. Certo? O que eu faço? Eu tenho que, para corrigir de maneira mais dinâmica, eu venho aqui em respostas corretas, coloco o peso que eu quero e vou assinalar a resposta correta. Observem que já fica marcadinho de verde. Concluo a minha ação, ok? Deixa eu trazer mais para cima. Coloco sempre como obrigatória, tá? E aqui, o que acontece? Aparecem algumas situações. Eu quero ordenar aleatoriamente as alternativas. Eu quero ir para a próxima sessão com base na resposta, então você pode fazer também umas ações aqui. De maneira geral, eu não utilizo fazer a aleatorização das questões, tá? E também nunca utilizei essa parte de ir para a próxima, mas se você tem, você pode usar. Uma outra situação que muitos professores, principalmente química, matemática ou português, que quer colocar às vezes um texto mais longo, né? O que acontece? É interessante você pegar a questão, né? Fazer ela se tornar uma figura lá no Paint e você copia essa figura. Então, como que eu fiz isso daqui? Eu fui aqui na pergunta mesmo, certo? Não aqui do lado, porque senão se torna outra pergunta. Eu fui aqui mesmo e adicionei uma figura. Mas percebam que essa figura são informações sobre o próprio enunciado da questão. Então, eu tenho aqui as sentenças e o estudante vai colocar somente aquela que ele achar correta, certo? Então, aqui eu também valido, né, com a pontuação e a questão correta e concluo. Ok? Adiante, olha a outra situação. Então, aqui eu coloquei o exemplo de texto, imagens de fórmula, de questões aí que são um pouquinho mais amplas, né? E aqui, por exemplo, eu coloquei ainda de múltipla escolha, tá? Não mudamos a ação aqui. Eu coloquei uma imagem para o estudante interpretar. Então, ele tem que analisar aqui os 4 alunos e dizer quais são os tipos sanguíneos, por exemplo, certo? Então, observem aqui, tem que estar como obrigatória, porque assim o estudante ele vai sinalizar algo na prova. Coloca a pontuação, certo? E observem o seguinte, como que eu sei quanto que tá a pontuação dessa avaliação? Aqui em cima, eu volto lá para o topo e
vejo aqui em cima a pontuação dele. Ok, vamos aqui. Certo, agora, ó, eu vou colocar, só vou descer um pouquinho, quero mostrar antes dessas, essa aqui de múltipla escolha ainda. Como que eu faço para colocar essa imagem por alternativa? Então, se eu adiciono aqui, ela vai funcionar para a questão, mas eu posso fazer também cada alternativa uma imagem. Como que se faz isso, certo? Então, observem aqui, ó. Eu coloquei a organela e a imagem, certo? Para o estudante lembrar do que se refere. Então, como que nós fazemos isso? Vou voltar aqui. Então, eu tenho essa alternativa aqui, ó. Fiz uma questão, ela é de múltipla escolha, e do lado de cada alternativa, eu tenho uma possibilidade de imagem. Então, eu venho aqui, celular, e coloco ali uma imagem, certo? Então, vai inserir em cada alternativa uma imagem diferente. Foi dessa maneira que eu fiz essa questão aqui, certo? Agora, retornando um pouquinho, vamos a outras formas. Primeiro, eu posso colocar um GIF. Como que eu faço isso? A indicação aqui é você procurar, primeiramente, um GIF. Tem vários sites com GIF, certo? Que são específicos de GIF, mas você pode vir aqui no próprio Google e procurar. Vamos dizer que você gostou desse daqui. Você vai salvar como imagem, certo? Tá bem pequenininho aqui, deixa eu aumentar. Não vai adiantar muito, queridos. Mas nós salvamos como imagem normal, num local, certo? Do nosso computador e adicionamos, ok? Então, eu venho aqui como imagem. Deixa eu fazer isso no outro aqui. Então, por exemplo, aqui eu quero um GIF. Eu vou em pesquisa. Às vezes, por aqui, ele não permite GIF, tá? Então, ele é um pouco restrito, por isso que eu falei para vocês do caminho, escolhendo um GIF, salvando no computador e daí buscando esse GIF direto do computador. Esse, por exemplo, da água aqui, das moléculas da água, eu fiz dessa maneira. Todos eles eu faço dessa maneira. Eu baixo o GIF no meu computador e faço um upload. Como que seria isso? Aqui, ó, fazer upload. Vou procurar dentro do meu computador e trago a informação, certo? Agora, essa é outra forma de fazer pergunta. Então, vamos lá. Resposta curta, a gente já viu. Parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, certo? Caixa de seleção é a seguinte. Clico em caixa de seleção e ela vai me permitir que o aluno selecione mais de uma resposta correta. Então, é aquele tipo de pergunta que é o seguinte: quais são por exemplo, aqui que eu coloquei. Quais são as propriedades da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Então, tem mais de uma correta, certo? Ela é parecida com verdadeiro e falso, mas aqui a gente tem outra opção para fazer o verdadeiro e falso também. Por exemplo, aqui, ó, eu posso sinalizar para o meu aluno que ele vai ter que assinalar exatamente 3. Se ele não assinalar exatamente 3,
não vai permitir ele passar adiante. Se você colocar até 3 ou pelo menos 3, ele vai ter que ir analisando ali, certo? Ok? Então, aqui é uma função importante. Até 3 já indica ele que não serão 4 nem 5, certo? E a validação aqui, ó. A validação é essa, tá? Então, aqui eu sempre coloco validação. Validação da resposta é até 3 questões, até 3 alternativas, certo? E geralmente eu não ordeno aleatoriamente, ok? Certo. Outra forma, então essa daqui foi caixa de seleção, ok? Onde ele vai assinalar mais de uma correta. Aqui é outra opção, certo? Aqui grade de múltipla escolha. Então, pulei alguns aqui, tá? Porque caixa de seleção é a anterior. Lista suspensa é aquela que eu já exemplifiquei da lista dos números de chamada, da turma. Mas eu posso fazer uma lista suspensa de uma pergunta também, certo? Que ele vai optar por uma ali. É uma variação da múltipla escolha, a lista suspensa, quando em formato de pergunta. Upload daqui a pouquinho a gente vê e agora nós estamos aqui. Grade de múltipla escolha. Na grade de múltipla escolha, olha o que acontece. Por exemplo, aqui, ele vai relacionar a linha com a coluna. Sabe aquelas questões clássicas que nós fazíamos no presencial, né? De relacionar a linha com a coluna? É essa grade de múltipla escolha, certo? Então, eu já mostro para vocês como que isso vai aparecer para o estudante, tá bom? E aqui, ó, é bem importante essa ação. Deixa eu trazer mais para cima para ficar melhor. Limitar a uma resposta por coluna. Quando só uma é por sentença, por linha, você limita aqui, certo? Você faz a pontuação de que maneira nessa daqui? Deixa eu só voltar para explicar melhor. Respostas corretas. Como que é a pontuação aqui? É por sentença, é por linha. Então, eu posso colocar aqui a pontuação, certo? Vamos dizer que falte 5 para você finalizar a tua prova, né? 5 pontos, aí você pode dividir também, se você quiser, ou deixar o mesmo peso em todas as sentenças. Conclui, certo? E aqui, queridos, na anterior, que eu não falei das respostas corretas, vou voltar um pouquinho, você só sinaliza. Ele vai acertar essa questão só se ele assinalar as 3, ok? Por isso que é um pouco ruim o verdadeiro e falso aqui, porque aquele verdadeiro e falso em que o aluno errando um, ele erra tudo, tá? Mas tem uma forma da gente contribuir parcialmente, retribuir parcialmente a nota desse estudante, tá? Nas correções, no outro vídeo eu vou falar sobre isso. Então, se quiser receber a notificação do próximo vídeo, se inscreva no canal, por favor. Essa questão aqui, ó, é a de verdadeiro e falso. Então, é uma questão que eu coloquei um GIF para chamar atenção, certo? E eu fiz aqui um verdadeiro e falso. Tem as sentenças e o verdadeiro e falso. O que acontece? Para nós, enquanto editores, aparece pela metade, mas para o estudante vai aparecer inteira, tá?
Então, como que eu fiz? Eu fiz uma grade de múltipla escolha da mesma forma que a anterior. Só que aqui tinha várias linhas, várias linhas e apenas 2 colunas. E observem o seguinte, que aqui não é obrigatória ou não. Aqui é exigir uma resposta em cada linha. Então, o professor tem que habilitar essa informação, ó. Exigir uma resposta em cada linha, certo? E aqui você não vai limitar a resposta. Limitar a resposta por coluna você não marca. Você só exige uma resposta. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O estudante, ele vai ler a sentença e vai marcar verdadeiro. Aqui não consigo, né? Ele vai marcar o verdadeiro ou o falso. Sobre as corretas, olha aqui, é por questão. Observe que tem questões de menos pontuação e questões de mais pontuação. Por quê? Eu queria fechar 10 pontos nessa daqui. Então, olha aqui. Se ele errar essa aqui, por exemplo, né? Ele perde 1 ponto. Mas se ele acertar as demais, ele vai receber a nota proporcional. Ok? Então, por isso que é importante o verdadeiro e falso fazer nesse formato de grade de seleção, certo? Grade de seleção e não como nós fizemos aqui em cima. Aqui que nós fizemos caixa de seleção. Caixa de seleção vai limitar verdadeiro e falso em grade de seleção, certo? E aí você conclui a sua ação, ok? Então, uma dica bem importante: grade de múltipla escolha para verdadeiro e falso. Fica a dica aí. Ok. O vídeo tá longo, mas espero que vocês estejam gostando e incrementem aí nas suas avaliações. Outra opção é essa. Eu coloco uma pergunta, eu coloco uma imagem e eu vou pedir um arquivo. Como que eu vou fazer isso? E por que que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Vou colocar uma pergunta a mais aqui embaixo e olha só. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer eu vou fazer aqui, ó, um upload de arquivo, certo? Um upload de arquivo. Permitir que os participantes façam o upload de arquivo no Drive. Vou continuar, porque tudo que eles fizerem de upload vai lá para o meu Google Drive. Aí eu coloco uma pergunta. Faça o exercício e anexe abaixo. Então, por exemplo, professor de matemática quer ver o exercício realizado, tá? Aqui tem algumas habilitações, ó. Permitir apenas tipos de arquivo específico? Se for sim, ele vai permitir, por exemplo, só uma imagem, só um desenho, só uma apresentação, um áudio, enfim. No momento da avaliação, se não for algo específico, deixa aberto, tá? Mas, por exemplo, você deu uma atividade que o aluno tem que fazer um vídeo e te enviar, um áudio e te enviar. Aí você especifica. Fora isso, deixa desabilitado. O aluno pode adicionar, né? Anexar um arquivo, até 5 arquivos ou até 10 arquivos. Aqui vai depender da atividade, do tamanho desse exercício, certo? E qual é o tamanho que você vai aceitar? Aqui eu indico, deixa aí
em 10, tá? Mas, claro, né, às vezes não vai necessitar desse tamanho de arquivo. Então, você pode colocar menos aqui, tudo bem? Ó, esse formulário não está mais aceitando resposta porque uma única resposta pode exceder, certo? Então, se eu quero alterar, porque vai lá para o meu Google Drive, eu venho aqui, certo? E aumento. Posso aumentar para 1 tera, certo? Então, tem isso também. Eu salvo aqui e aceito, então, eu aumentei, ok? Coloco como obrigatória, coloco peso e concluo. Como que isso vai aparecer? Depois eu vou mostrar para vocês, ok? Então, upload de arquivo. Por que eu pedi um upload aqui? Porque ele tinha que fazer o cruzamento genético aqui e colocar, né? Certo? Ok? Então, as opções são essas. Ah, sim, esqueci de uma. Desculpa. Escala linear. O que é a escala linear? Olha só. Numa escala de 0 a 10, quanto você gostou? Então, você quer uma pesquisa de opinião dos seus alunos. Qual foi o nível da avaliação? Fácil? Muito difícil? Certo? Então, você pode colocar aqui também, ok? Então, como que ela fica? Ela fica assim, ó. E o aluno vai sinalizar se ele gostou ou não. Então, por isso que existe a escala linear. É um pouco, por exemplo, fazer uma pesquisa de satisfação aí, certo? Então, aqui embaixo, só exemplificando, tá? Ó, essa daqui eu coloquei um GIF e fiz relacionar a coluna com a linha. Então, utilizei grade de múltipla escolha. Essa daqui eu coloquei um vídeo para eles responderem verdadeiro ou falso. Grade de múltipla escolha. Essa daqui eu coloquei uma imagem para eles interpretar e colocar várias respostas corretas. Essa daqui, caixa de seleção. E essa daqui, ó, para relacionar, de novo, grade de caixa de seleção. Então, aqui, ó, eu tenho grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção, certo? Então, já exemplifiquei lá acima como que pode fazer, certo? No próximo vídeo, nós vamos verificar, então, como corrigir e como nós podemos colocar um feedback para os nossos estudantes aqui mesmo nas respostas, tá? Então, eu posso dar um feedback de cada uma das respostas que eu vou exemplificar no próximo vídeo. Então, vamos ver como ficou a nossa avaliação aqui para finalizarmos. Então, aqui o aluno vai responder, certo? É porque eu tinha colocado duas opções ali, né? Aqui, assistir ao vídeo, responder, a múltipla escolha configura, múltipla escolha com uma imagem, aqui, né, caixa de seleção, ó. O que acontece aqui? Se eu respondi aqui 4, ele vai falar assim, selecione até 3. Então, indica para o aluno que é até 3, certo? Aqui, ó, eu quero sinalizar as duas. O que ele vai dizer? Essa pergunta exige uma resposta por linha. Ó. Então, se eu não sinalizei na linha, ele não vai deixar, tá? Aqui, verdadeiro e falso. Ó, essa pergunta exige uma resposta por linha. Se o aluno não clicar aqui, não vai,
certo? Opa, ó, esqueceu uma. Agora não está mais vermelho, ele pode ir adiante, certo? E aí ele faz o upload aqui. Vou pegar um arquivo aqui qualquer. Vou selecionar, tá? Só para a gente conseguir ir para a próxima etapa aqui. Vou sinalizar qualquer informação. Esqueci de fazer isso antes. Porque se eu coloquei como obrigatória, né, ele vai pedir para mim responder. Ó, essa daqui eu não tinha respondido. Então, volta, o aluno não vai adiante enquanto não responder tudo. A próxima, ó, nível de satisfação, como que acontece? A escala. Aqui as perguntas, ó, com a sentença em figuras, como aparece. Próxima. Aqui. É só, não estou respondendo corretamente. Olha aqui, ó, deixei uma para trás, vai aparecer. Aqui assisto ao vídeo, coloco verdadeiro e falso, certo? E no final, ó, essa aqui exige 4. Se eu não selecionar 4, não vai adiante. E aqui, não selecione mais de uma resposta por coluna. Então, o que quer dizer isso? Que cada organela tem apenas uma correta. E aqui o aluno tem que fazer isso daqui, ó, para responder todas, certo? Deixa eu ver, eu devo ter selecionado mais de uma aqui, ó. Selecionei mais de uma. E aí, se ele quer que envie uma cópia para o e-mail dele, ele clica aqui e envia, certo? Então, queridos, o nosso tutorial é esse. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. Até mais!